Olha, tem coisas que a gente vive na estrada que a gente nem conta, sabe? Porque parece mentira, porque dá medo só de lembrar. Mas aquela madrugada de julho de 2019, na BR-153, entre Porangatu e Anápolis, cara, foram só 10 minutos. 10 minutos onde eu senti, e eu juro pela memória da minha mãe, que alguém estava segurando o volante comigo. E não era para me ajudar, não. Era para me levar para outro lugar. 10 minutos que até hoje eu não sei explicar. E o pior, quando parei no posto, 30 quilômetros depois, tinha uma aliança de ouro no porta-luvas, uma aliança que não era minha, que nunca tinha visto na vida, com uma data gravada por dentro que me fez o sangue gelar, 14/07/1987, 32 anos antes daquela noite. Meu nome é Reinaldo Ferreira da Silva. Tenho 54 anos, 32 deles na estrada. Comecei aos 22, quando meu pai me passou as chaves do primeiro Scania 112 lá em Itumbiara, Goiás. Desde então, já rodei Brasil de norte a sul, de leste a oeste, já levei soja para o Porto de Santos, gado para Rondônia, cimento para Manaus, madeira certificada para o Paraná. Conheço cada curva da Regis Bittencourt, cada lombada da Fernão Dias, cada serra da BR-116. Já peguei temporal na divisa do Rio Grande do Sul, que quase virou meu caminhão. Já fui assaltado 2 vezes. Já tive pneu estourando a 120 por hora. Já vi acidente que me fez chorar e rezar pelo resto do dia. A estrada não é fácil, nunca foi. Mas a gente aprende a conviver com o perigo. Aprende a respeitar a rodovia. Aprende que, de madrugada, você precisa estar atento não só ao asfalto, mas ao que vem de dentro também. Ao cansaço, ao sono, ao peso da solidão. Não sou homem de inventar história. Nunca fui. Minha esposa, a Cleide, sempre diz que eu sou seco demais, que falo pouco, que guardo tudo para mim. E é verdade. Tenho 3 filhos. O Rodrigo, a Fernanda e o caçula, o Lucas, todos já crescidos. O Rodrigo até seguiu meus passos, tá rodando aí também. A Fernanda virou professora em Goiânia e o Lucas trabalha numa oficina mecânica. Bons meninos, criados com o dinheiro suado da estrada. Durante esses 32 anos, eu vi muita coisa, muita mesmo, mas nada se compara ao que aconteceu naquela madrugada de julho. E por muito tempo eu guardei isso só para mim. Não contei nem para Cleide, nem para os filhos, nem para os colegas de estrada. Porque eu tinha medo que não acreditassem. Ou pior, que achassem que eu estava ficando louco. Mas semana passada eu parei num restaurante em Uruaçu. Um lugar que costumo almoçar sempre que passo por lá. Comida boa, caseira, preço justo. Sentei numa mesa no canto, como sempre faço, e ouvi uma conversa na mesa ao lado. Eram 3 caminhoneiros jovens, uns 20 e poucos anos. Um deles, magro, boné da Petrobras, estava contando para os outros que tinha passado por algo estranho na BR-153. Mano, eu juro. A neblina apareceu do nada, e o volante ficou pesado, tipo alguém segurando junto. Os outros 2 riram, debocharam. Você bebeu cachaça, foi? Mas o rapaz insistiu. Não, eu estava limpo e não estava com sono. Foi real. Meu coração deu um pulo. Levantei da minha mesa e fui até eles. Com licença, moçada. Desculpa me intrometer, mas onde foi isso que você passou? O rapaz me olhou meio sem graça. Perto de Porangatu, tio. Por quê? Que dia? Dia 14 desse mês. Madrugada. Senti um frio percorrer a espinha. 14 de julho? Isso. Respirei fundo, olhei para os 3 e falei baixo. Rapaz, você não tá louco, não. Eu passei pela mesma coisa. Faz 5 anos, mesmo lugar, mesma data. O silêncio caiu na mesa. Os 3 me olharam com uma mistura de alívio e medo. E foi aí que eu entendi que talvez não seja só comigo. Talvez aquele trecho tenha alguma coisa. Alguma coisa que acontece todo ano. Todo dia 14 de julho.
E é por isso que eu estou contando agora. Porque se tem mais gente passando por isso, então a gente precisa falar, precisa avisar, precisa entender. Era 15 de julho de 2019, uma segunda-feira. Eu estava voltando de Brasília, onde tinha descarregado 15 toneladas de aço galvanizado numa obra grande lá no Gama. Carga pesada, mas tranquila. O Volvo FH440 estava rodando bem, motor roncando certinho, diesel novo que tinha abastecido em Lusiânia, pneus checados na oficina antes de sair. A carga tinha sido bem amarrada, lonas presas, tudo dentro das normas. Eu sempre fui cuidadoso com isso. Não gosto de surpresa na estrada. Saí de lá umas 10 da noite, depois de tomar um café com pão de queijo num trailer ali perto da saída da cidade. O plano era chegar em Goiânia antes do amanhecer para pegar outra carga cedinho. Uma entrega de material de construção para Rio Verde. Rotina, nada demais. Mais um dia de trabalho. A BR-153 eu conheço de cor. Já passei por ela umas 1000 vezes, talvez mais. É uma rodovia boa, bem sinalizada, com trechos duplicados e outros simples. Eu gosto dela. Não tem aquelas curvas malucas da serra. É quase sempre reta, dá para manter velocidade, dá para fazer tempo. Mas também é solitária, principalmente de madrugada. Você pode rodar meia hora sem ver outro veículo. E isso mexe com a cabeça da gente. Naquela noite, o tempo estava esquisito. Não chovia, mas tinha uma garoa fina, quase invisível, que molhava o para-brisa devagar. Aquele tipo de chuva que você nem precisa acionar o limpador direito, só de vez em quando. O ar estava úmido, pesado, coisa de inverno no cerrado, sabe? Aquele frio seco que penetra nos ossos. Não é um frio de gelar, mas é um frio desconfortável. Um frio que te faz querer chegar logo em casa, tomar um banho quente, deitar na cama. Eram 2h40 da manhã quando passei pelo trevo de Porangatu. Lembro porque olhei para o painel e pensei, mais 1h30, Reinaldo, aguenta firme. Eu estava cansado, não vou mentir. Tinha rodado quase 400 quilômetros naquele dia, com pouco descanso. Tinha parado só para abastecer e para comer aquele pão de queijo. Mas cansado eu já estava acostumado. Faz parte da profissão. Você aprende a lidar com o cansaço. Aprende a reconhecer os sinais do corpo. Quando a vista começa a pesar, quando a cabeça balança, quando você pisca e demora um pouco mais para abrir os olhos. Nesses momentos você para, tira um cochilo de 20 minutos, toma um café, estica as pernas. Mas naquela noite eu estava bem, alerta, os olhos abertos, a mente funcionando. Tinha até feito umas contas de cabeça, planejando as despesas da semana, pensando no aniversário da Fernanda que estava chegando, pensando que presente comprar para ela. O rádio estava ligado numa estação de Goiânia. Música sertaneja antiga, aquelas que meu pai gostava. Tonico e Tinoco, Liu e Léo, Cascatinha e Inhana. Aquelas duplas raiz que não se faz mais. Eu cantarolava junto, baixinho. Só para me manter acordado, para fazer companhia para mim mesmo. A estrada estava vazia. Nenhum carro, nem outro caminhão. Só eu, o ronco constante do motor e aquela linha amarela no meio do asfalto sumindo debaixo do farol. A pintura refletiva brilhava no escuro. Eu seguia ela como um guia, mantendo o caminhão sempre no centro da faixa. Velocidade constante, 90 quilômetros por hora. Seguro. Tranquilo. A temperatura externa marcava 17 graus. Dentro da cabine, eu mantinha uns 22. Confortável. O cheiro conhecido de óleo diesel misturado com café velho na garrafa térmica. Cheiro de trabalho. Cheiro de estrada. Tinha também um sachê de lavanda que a Cleide tinha pendurado no retrovisor. Ela sempre fazia isso. Dizia que trazia proteção. Eu nunca liguei muito para essas coisas. Mas deixava. Fazia ela feliz. A luz do painel brilhava suave, verde e alaranjada. Números e indicadores que eu lia sem pensar. Rotação do motor, 1400. Temperatura do óleo, normal. Pressão dos pneus, tudo certo.
combustível, mais da metade do tanque, tudo sob controle. Passei por uma placa. Anápolis, 86,7 e Clear. Sorri. Estava chegando. Logo, logo eu estaria na saída para Goiânia. Mais uns 40 minutos depois disso e eu estaria em casa. Tudo normal, tudo conhecido, tudo seguro. Até que não foi mais. Foi no quilômetro 538, mais ou menos. Eu tinha acabado de passar por uma lombada eletrônica, aquelas com fiscalização automática. Reduzi para 70. Passei. Voltei para 90. Rotina. Mas logo depois da lombada, uns 2 quilômetros à frente, o rádio chiou. Não foi aquele chiado comum de estação mudando ou de interferência passageira. Foi um chiado agudo, contínuo, que doeu no ouvido, como se alguém tivesse encostado um apito bem perto do tímpano. Durou uns 5 segundos, talvez mais. Meu ouvido direito latejou. Franzi a testa, tentei baixar o volume, mas antes que eu conseguisse, o chiado parou e o rádio ficou mudo. Silêncio total. A estação tinha sumido. Tentei mudar de frequência, procurar outra. Girei o botão. Nada. Só estática. Aquele barulho branco, contínuo, irritante. Bati de leve no painel, pensando que fosse mau contato. Nada mudou. Desliguei o rádio com um suspiro. Deve ter queimado alguma coisa, ou a antena soltou. Foi aí que percebi o silêncio de verdade. Não era só o rádio, era tudo. O motor do Volvo continuava ligado. Eu via o conta-giros marcando 1.400 rotações. Sentia a vibração no volante. Ouvia o ronco grave do diesel. Mas o som estava abafado. Como se eu tivesse tampado os ouvidos com algodão. Sabe aquela sensação de quando você está com o ouvido entupido depois de um mergulho? Ou quando você entra num túnel e a pressão muda? Era isso. Mas eu não tinha entrado em túnel nenhum. E a estrada continuava reta, aberta, sem construções ao redor. Balancei a cabeça de um lado para o outro, bati de leve na orelha, tentando desentupir. Nada mudou. Abri a janela do motorista. O vento entrou frio, cortante, mas o barulho do vento também estava abafado. Distante, como se viesse de muito longe. Fechei a janela. Meu coração começou a bater mais rápido. Deve ser cansaço, pensei. Ou pressão baixa. Tá na hora de parar, tomar um café, esticar as pernas. Mas o próximo posto ficava a uns 40 quilômetros e eu não queria parar no acostamento no meio do nada. Não de madrugada, não sozinho. Decidi seguir, segurar firme até o posto. Foi quando vi a primeira sombra. Ela apareceu do lado direito da pista, uma forma escura, meio curvada, parada na beira do acostamento. No primeiro momento pensei que fosse um animal. Um boi-fujão, talvez. Ou um cavalo. Não seria a primeira vez. Gado solto é um perigo constante nessas rodovias do interior. Diminuí a velocidade imediatamente de 90 para 70 e acendi o farol alto. A forma não se mexeu. Continuava ali, parada, meio inclinada, como se tivesse abaixada olhando alguma coisa no chão. Toquei a buzina 2 vezes. Bip, bip. Um aviso. Sai da pista, bicho. Nada. Aproximei mais. 60 quilômetros por hora. O farol iluminava a lateral da estrada. Capim alto, cerca de arame, poste de luz queimado e aquela forma escura. Quando passei por ela, virei a cabeça rápido para ver melhor. Não era um animal, e não era nada também. Não tinha nada ali. Só capim seco balançando com o vento. Uma placa de quilometragem meio enferrujada. Um saco plástico preso num galho. Mas eu tinha visto uma forma, escura, curvada, parada ali. Senti um arrepio subir pela nuca. Daqueles que fazem os pelos do braço ficarem em pé. Olhei para o retrovisor. A estrada atrás de mim estava vazia, escura, sem nada. Tá vendo coisa, Reinaldo? Olho cansado, sombra da árvore, jogo de luz. Voltei a acelerar. 80, 90. O velocímetro subindo devagar. Tentei me concentrar na linha amarela, seguir em frente, esquecer. Mas minha mão direita tremia um pouco no câmbio e meu coração
Meu coração não desacelerava. Respirei fundo. Calma, só mais meia hora. Mas aí veio a neblina. E tudo mudou. A neblina surgiu do nada. Não foi gradual. Não foi aquela névoa que vai se formando aos poucos, subindo do chão conforme a temperatura cai. Essa surgiu de uma vez. Como se alguém tivesse aberto uma torneira embaixo do asfalto e liberado uma fumaça densa, espessa, branca. Em menos de um minuto, a visibilidade caiu de uns 200 metros para menos de 10. Reduzi imediatamente. De 90 para 70, 70 para 60. Liguei o pisca-alerta. As luzes laranjas piscando no painel, refletindo no para-brisa molhado. Apertei a buzina 3 vezes, compridas, para avisar qualquer um que tivesse vindo atrás. Ninguém veio. A estrada continuava vazia. A neblina estava tão espessa que o farol alto não adiantava. Pelo contrário, a luz refletia na névoa e voltava para os meus olhos, ofuscando ainda mais. Tive que desligar o farol alto e deixar só o baixo. Mesmo assim, eu mal via 5 metros à frente. Diminuí para 50, 40. Abri a janela de novo, tentando enxergar melhor. O ar que entrou estava gelado, muito mais frio do que devia. E úmido. Molhou meu rosto em segundos. Fechei a janela rapidamente. Olhei para o termômetro externo. Tinha caído de 17 para 12 graus, em menos de 2 minutos. Que diabos! Minha respiração começou a ficar visível dentro da cabine. Pequenas nuvens de vapor saindo da minha boca. Liguei o aquecedor no máximo. O ar quente começou a sair das saídas, mas não fazia diferença. O frio continuava. Um frio estranho, que não vinha só de fora, vinha de dentro, dos ossos, como se tivesse algo gelado perto de mim. Virei a cabeça para o banco do passageiro. Vazio, mas eu senti. Senti que tinha alguém ali, senti um peso, uma presença, algo ocupando aquele espaço. O couro do banco parecia levemente afundado, como se alguém tivesse sentado, mas não tinha ninguém. Claro que não tinha. Reinaldo, tu tá ficando doido. Foca na estrada, foca! Respirei fundo. Tentei me acalmar. Agarrei o volante com as 2 mãos. Apertei forte. Senti a textura do couro. Real. Sólido. Você tá bem. Tá acordado. É só neblina. Vai passar. Mas não passou. A neblina ficou ainda mais densa. Agora eu não via nem 3 metros. A linha amarela do meio da pista tinha sumido. Eu dirigia às cegas, tentando manter a direção reta, torcendo para não invadir a outra faixa ou sair para o acostamento. Diminuí para 30 km por hora. O caminhão rastejando no escuro, o motor roncando baixo. E aquele silêncio abafado continuava, como se a neblina tivesse engolido todos os sons. Foi quando o volante travou. Não travou de verdade, não emperrou, mas ficou pesado. Como se alguém tivesse segurando do outro lado, puxando para a esquerda. Forcei para a direita, tentando manter o caminhão reto. A direção hidráulica estava funcionando. Eu sentia o sistema respondendo, mas havia uma resistência que não fazia sentido. Uma força contrária, constante. Problema na bomba, vazamento de fluido. Olhei para o painel procurando algum alerta. Nada, nenhuma luz vermelha, nenhum aviso. Tudo normal. Mas o volante queria ir para a esquerda, e eu tinha que lutar contra isso. Meus braços começaram a doer, os músculos tensos, os suores correndo na testa apesar do frio. Segura, Reinaldo, segura firme. A temperatura continuou caindo. Olhei de novo para o termômetro externo. 9 graus, 8, 7. Isso não era normal. Não era possível. Não naquela região, não naquela época do ano. Mesmo no inverno, a temperatura de madrugada no Cerrado não cai tanto assim, e não cai tão rápido. 6 graus. Meu hálito saía em nuvens densas. Comecei a tremer. Não só de frio. De medo também. Um medo que ia crescendo dentro do peito, apertando, sufocando. O painel começou a piscar. Primeiro foi a luz do combustível. Apagou e acendeu. Apagou e acendeu. Depois foi a luz do óleo. Depois a do freio.
todas piscando numa sequência rápida, frenética, sem nenhum padrão, e junto com as luzes veio um som, um bip fraco, intermitente, vindo de algum lugar no painel, como se algum sensor tivesse falhado, mas todos os indicadores mostravam que estava tudo normal. Temperatura do motor, ok. Pressão do óleo, ok. Nível de combustível, ok. Então por que as luzes piscavam? E por que aquele bip não parava? Bati no painel com a palma da mão. As luzes piscaram mais rápido. O bip ficou mais alto, mais insistente, quase irritante. Para com isso. Minha voz soou estranha, abafada, como se eu tivesse gritado debaixo d'água. E então ouvi outra coisa, uma respiração, lenta, profunda, arrastada. Não era a minha. Parei de respirar por um segundo. Escutei. O som vinha de trás, do fundo da cabine, da cama onde às vezes eu dormia quando precisava fazer longas viagens. Virei a cabeça devagar. O espaço atrás do banco estava escuro. Eu nunca ligava a luz de trás. Não precisava. Mas agora eu queria ver. Queria ter certeza de que não tinha ninguém ali. Estiquei o braço para acender a luz interna. Minha mão parou no ar, porque eu tive medo. Medo de ver o que tivesse ali. Então, deixei a luz apagada. Voltei a olhar para frente, para a estrada invisível, para a neblina que engolia tudo. E a respiração continuou, lenta, profunda, arrastada, como se alguém tivesse dormindo atrás de mim. Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvir o sangue pulsando nos ouvidos. Tum, 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 rápido, desesperado. As mãos suadas escorregavam no volante. Sequei uma de cada vez na calça, mas o suor voltava imediatamente. A pressão no volante aumentou. Agora não era só para a esquerda. Era uma força estranha, viva, como se alguém quisesse me tirar da pista, não de forma brusca, de forma lenta, persistente, paciente. Meus braços começaram a fraquejar. Não era cansaço normal, era como se estivessem sendo puxados por uma força invisível. Eu lutava, segurava firme, mas sentia que ia perder o controle a qualquer momento. Deus, me ajuda. Rezei baixinho. Pai Nosso. As palavras saindo trêmulas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. A neblina começou a girar. Não era uma ilusão, eu via a névoa se movendo em espirais lentas ao redor do caminhão, como se tivesse vida própria, como se tivesse me cercando, me prendendo. O velocímetro marcava 20 quilômetros por hora. Eu mal conseguia manter o caminhão em movimento. Qualquer coisa mais rápida e eu ia perder o controle. E então eu vi algo na neblina. Uma forma, à frente, no meio da pista, alta, imóvel. Pisei no freio instintivamente. O caminhão começou a frear, mas devagar. Muito devagar, como se o chão não tivesse atrito, como se eu estivesse dirigindo no gelo. 15 quilômetros por hora, 10, 5, a forma continuava ali, parada, esperando. 3 metros, 2, 1. Fechei os olhos. Deus me proteja! Esperei o impacto. Nada. Abri os olhos devagar. A forma tinha sumido. A neblina continuava, densa, branca, sufocante. Mas não tinha nada na frente do caminhão. O motor estava ligado. O painel piscava. A respiração atrás de mim continuava. Tentei engatar a marcha. Primeira, o câmbio não entrou. Forcei. Nada. Tentei a ré. Nada. O câmbio estava travado. Não respondia. Não. Bati no volante com as 2 mãos. 1, 2, 3 vezes. A buzina soou fraca, abafada, como se viesse de muito longe, e foi aí que senti a mão, no meu ombro, gelada, pesada, firme. Congelei. Cada músculo do meu corpo travou. Não conseguia me mexer. Não conseguia virar a cabeça. Não conseguia nem respirar direito. Só sentia aqueles dedos longos, finos, gelados, apertando o meu ombro esquerdo. O toque era real, sólido. Não era imaginação. Eu sentia o peso, sentia a pressão, sentia
Sentia até as unhas, longas, pontiagudas, cravando levemente na minha carne através da camisa. Meu coração disparou. 150 batidas por minuto. 160. O peito doía. As mãos tremiam descontroladamente. A visão começou a escurecer nas beiradas. Eu estava tendo um ataque de pânico verdadeiro, aqueles que você acha que vai morrer, que o coração vai explodir, que o ar vai acabar. E então veio a voz, baixa, rouca, sussurrada, diretamente no meu ouvido esquerdo. Não era para você estar aqui. A voz não era humana, não tinha calor, não tinha emoção. Era fria, vazia, como se viesse de muito longe, de outro lugar, de outro tempo. Você não devia ter vindo, não hoje. Tentei responder, tentei perguntar quem era. Tentei gritar, mas minha garganta estava fechada, nenhum som saía. Só um gemido baixo, engasgado, desesperado. A mão apertou mais. As unhas cravaram fundo. Senti uma dor aguda no ombro. Uma dor que irradiava para o pescoço, para o braço, paralisante. Não hoje, a voz repetiu, mais baixa, mais distante. E então a mão começou a me empurrar, para frente, contra o volante. Devagar, firme, inexorável. Meu peito pressionou contra o volante. A buzina soou contínua, estridente, desesperada. Mas eu não conseguia me mover, não conseguia resistir. Era como se meu corpo tivesse perdido toda a força, toda a vontade. Pare, por favor, pare. As palavras saíram fracas, sussurradas, quase inaudíveis. A mão parou de empurrar. Ficou ali, pesada, sobre meu ombro. E a respiração voltou. Aquela respiração lenta, profunda, arrastada, agora perto do meu ouvido, tão perto que eu sentia o bafo, frio, úmido, com cheiro de terra molhada, de coisa velha, de morte. Fechei os olhos com força. Lágrimas escorreram pelo meu rosto, quentes, salgadas, contrastando com o frio que dominava tudo. Rezei tudo que sabia, tudo que minha mãe tinha me ensinado. Tudo que eu tinha decorado nas missas de domingo. Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha, creio em Deus Pai, Anjo da Guarda. Tudo junto, tudo misturado. Palavras desesperadas, súplicas, pedidos. Deus, me proteja. Proteja minha família. Proteja a Cleide, os meninos. Eu não quero morrer. Não aqui, não assim. A mão começou a afrouxar. Devagar, a pressão diminuindo, as unhas saindo da minha carne. Abri os olhos. A neblina começou a se dissipar. Não de repente, mas gradualmente. Como se alguém tivesse ligado um ventilador gigante e empurrado a névoa para longe. Em segundos, a visibilidade voltou. 5 metros. 10. 20. 50. O motor voltou a fazer barulho. O ronco grave, familiar, reconfortante do diesel. O painel parou de piscar. As luzes se estabilizaram. O rádio voltou a funcionar, agora tocando uma música gospel. Deus cuida de mim. Reconheci a voz do Kleber Lucas. A respiração atrás de mim tinha sumido. A mão no meu ombro tinha sumido. O silêncio abafado tinha sumido. Tudo voltou ao normal. Olhei para o relógio do painel, tremendo, ainda chorando, ainda com o coração disparado. 2h52 da manhã. 12 minutos. 12 minutos desde que o rádio tinha chiado pela primeira vez. Mas para mim, tinha sido uma eternidade. Fiquei ali sentado, tremendo. Por quanto tempo eu não sei. Podia ter sido 5 minutos, podia ter sido 20. O tempo tinha perdido o sentido. Tudo parecia distante, irreal, como se eu tivesse acabado de acordar de um pesadelo. Mas eu não tinha dormido. Eu sabia disso. Sentia a dor no ombro onde as unhas tinham cravado. Sentia o gosto de sangue na boca de tanto ter mordido o lábio. Sentia as mãos dormentes de tanto ter apertado o volante. Isso tinha sido real. Respirei fundo. 1 vez, 2, 3, tentando acalmar o coração, tentando recuperar o controle do corpo.
As mãos ainda tremiam, as pernas também. Encostei a cabeça no volante, fechei os olhos, senti as lágrimas voltarem. O que foi isso? Minha voz saiu fraca, quebrada. Parecia a voz de outra pessoa, de alguém muito mais velho, muito mais cansado. Olhei ao redor. A estrada estava normal. Asfalto liso, linha amarela no meio, placas de sinalização refletindo a luz do farol. Árvores dos dois lados, balançando suavemente com o vento. Céu escuro, sem estrelas, sem lua, mas sem neblina também. Era como se nada tivesse acontecido, como se aqueles 12 minutos nunca tivessem existido, mas existiram. Eu sabia. Tentei engatar a marcha de novo. Primeira. Dessa vez, o câmbio entrou suave, sem resistência. Aceleração normal. O caminhão respondeu imediatamente, como se nunca tivesse travado. Segui em frente, devagar no começo, 20 km/h, 30, testando, sentindo. O volante estava leve, a direção hidráulica funcionando perfeitamente, sem nenhuma pressão estranha, sem nenhuma força contrária. 40, 50, 60. O Volvo ronronava tranquilo, estável, confiável, mas eu não estava tranquilo, não conseguia parar de olhar para o retrovisor, esperando ver alguma coisa, alguma forma, alguma sombra, mas só via a estrada vazia atrás de mim, escura, silenciosa. Olhei para o banco do passageiro, vazio. Olhei para a cama atrás dos bancos, vazia também. Não tinha ninguém, nunca tinha tido, claro que não. Mas então, quem tinha colocado a mão no meu ombro? Quem tinha sussurrado no meu ouvido? Quem tinha respirado atrás de mim? Balancei a cabeça. Não pensa nisso agora, Reinaldo. Só dirige, chega no posto, toma um café, conversa com alguém, alguém real. Acelerei mais, 70, 80. Precisava sair dali. Precisava me afastar daquele lugar, daquele quilômetro maldito. Foi quando vi algo brilhando no porta-luvas. O porta-luvas estava entreaberto, uns 2 dedos. Eu sempre deixo ele fechado, sempre. É um hábito, uma mania. Não gosto de coisa aberta, solta, bagunçada dentro da cabine. Tudo tem seu lugar, tudo tem que estar no lugar certo. Mas ele estava aberto e tinha uma luz fraca saindo de dentro. Um brilho dourado, suave, como se tivesse algo metálico refletindo a luz do painel. Olhei para a estrada, reta, vazia, visibilidade boa. Mantive uma mão no volante e com a outra abri o porta-luvas completamente. E lá dentro, uma aliança de ouro, pequena, delicada, feminina. Peguei ela com cuidado como se fosse quebrar. Estava gelada, mais gelada que qualquer metal deveria estar. E molhada, não de garoa, de água limpa, como se tivesse acabado de sair de um rio ou de uma pia. Virei ela contra a luz do painel. Ouro legítimo, podia ver a marcação interna. 18K. Não era bijuteria, era uma aliança de casamento de verdade. Tinha até um pequeno diamante incrustado. Minúsculo, mas visível. E tinha uma inscrição. Letras pequenas, delicadas, gravadas na parte interna do anel, desgastadas pelo tempo, mas ainda legíveis. PS Plaza MA, 1407-1987. Minha boca secou, minha mão começou a tremer tanto que quase deixei a aliança cair. 1407-1987, 14 de julho de 1987, 32 anos antes daquela madrugada. Olhei para o calendário do painel. 15 de julho de 2019, um dia depois, exatamente um dia depois. Como isso veio parar aqui? Olhei ao redor da cabine, como se esperasse ver alguém. Como se esperasse que alguém fosse aparecer e explicar. Mas não tinha ninguém, só eu. E aquela aliança. Eu nunca tinha visto aquela aliança na vida. Tenho certeza absoluta. Não era da Cleide. Ela usa uma aliança de ouro branco, mais grossa, com nossos nomes gravados. Não era da minha mãe. A aliança dela está guardada numa caixinha em casa, junto com as outras joias dela. Não era de nenhuma das minhas filhas. A Fernanda nem casada é ainda. E ninguém tinha entrado no meu caminhão. Eu tinha saído de Brasília sozinho. Não parei em nenhum posto.
Não peguei carona para ninguém. As portas ficaram trancadas o tempo todo. Então como aquela aliança foi parar dentro do meu porta-luvas? Coloquei ela no porta-copos, ao lado da garrafa térmica. Não queria segurar mais, não queria tocar, mas também não queria jogar fora. Por quê? Porque aquilo era uma prova. Uma prova de que eu não tinha imaginado nada. Uma prova de que algo tinha acontecido, algo real. Olhei para a estrada, vi uma placa, Posto Estrela do Cerrado, 8 quilômetros. Acelerei, 90, 100, 110. Precisava chegar lá, precisava conversar com alguém, qualquer um. Cheguei no Posto Estrela do Cerrado às 3h21 da manhã. Estacionei o caminhão numa vaga próxima à loja. As mãos ainda tremiam quando desliguei o motor. Fiquei sentado por uns 2 minutos, só respirando, tentando me acalmar, tentando organizar os pensamentos. Tá tudo bem. Você tá vivo, tá inteiro. Foi só um susto. Mas eu sabia que não tinha sido só um susto. Peguei a aliança do porta-copos. Coloquei no bolso da calça. Senti o peso dela. Pequeno, insignificante, mas real. Desci da cabine. As pernas bambas, tudo girava um pouco. Segurei na porta para me equilibrar. O ar frio da madrugada bateu no meu rosto. Respirei fundo. O cheiro de diesel, café, comida frita. Cheiro de posto de estrada. Cheiro familiar, reconfortante. Olhei ao redor. Tinha 2 caminhões estacionados. Um Scania vermelho e um Mercedes branco. Um Fiorino de entregas encostado perto dos banheiros. E algumas motos. A loja estava iluminada. Via movimento lá dentro. Fui direto para o banheiro. Precisava lavar o rosto. Talvez tomar um banho rápido naqueles chuveiros que eles têm para os caminhoneiros. Mas quando entrei e me olhei no espelho, levei um susto. Eu estava pálido. Muito pálido. Olheiras fundas, escuras, os olhos vermelhos, o cabelo desgrenhado, suor seco marcando a testa. E no pescoço tinha um arranhão, fino, vermelho, como se alguém tivesse passado a unha com força. Toquei com cuidado, doía. Tirei a camisa e olhei o ombro esquerdo. Aquele onde a mão tinha apertado. Tinha 5 marcas, 5 círculos pequenos, arroxeados, marcas de dedos. E acima de cada círculo, um arranhão fino. Marcas de unhas, longas, pontiagudas. Senti um arrepio percorrer todo o corpo. Isso é real. Aconteceu de verdade. Toquei as marcas. Doíam, latejavam, como se tivessem acabado de ser feitas. Vesti a camisa de novo, rapidamente, como se esconder as marcas fosse fazer elas desaparecerem. Lavei o rosto com água gelada. 1 vez, 2, 3. Sequei com papel toalha. Tentei arrumar o cabelo com as mãos molhadas. Respirei fundo mais uma vez. Vamos lá. Toma um café. Conversa com alguém. Normaliza. Saí do banheiro e fui direto para o balcão da loja. Tinha um senhor atrás do caixa. Uns 60 anos, magro, óculos de grau, cabelo grisalho penteado para o lado. Nome bordado no uniforme azul. Domingos. Ele me olhou e imediatamente franziu a testa. Tá bem, meu amigo? Você tá com uma cara. Nem sei, Domingos. Passei por uns perrengues ali na estrada. Ele pegou um copo descartável e encheu com café quente da garrafa térmica. Me entregou sem pedir nada em troca. Toma, no copo. Ajuda a acalmar. E segurei o copo com as 2 mãos. Senti o calor, tomei um gole, amargo, forte, perfeito. Valeu. Que tipo de perrengue? Hesitei. Como explicar? Por onde começar? Neblina forte demais. Domingos assentiu compreensivo. Ah, sim. Essa época do ano fica assim mesmo. De repente baixa aquela cerração. Não, foi diferente. Foi mais que isso. Ele me olhou mais atentamente. Viu meu estado. Os olhos vermelhos. A palidez. O jeito que minhas mãos tremiam segurando o copo. Onde foi? Depois de Porangatu, quilômetro 538, por aí. Domingos parou o que estava fazendo. A expressão dele mudou. Ficou séria, preocupada, até um pouco assustada. Ali perto do Trevo Velho? É, por quê? O que tem lá?
Ele tirou os óculos, limpou com a barra da camisa, colocou de volta. Olhou ao redor, como se checando se tinha mais alguém ouvindo. Tinha um rapaz dormindo numa mesa do fundo, mas parecia estar fora. Domingos se apoiou no balcão e falou baixo. Meu amigo, esse trecho tem história. Senti meu estômago apertar. Tomei mais um gole de café. Esperei ele continuar. Que tipo de história? Domingos suspirou. Olhou para baixo, para o balcão, como se lembrasse de algo doloroso. Acidente? Feio. Foi em 87, se não me engano. Julho de 87. Um casal jovem, recém-casados, vinham de lua de mel em Caldas Novas. Iam para Goiânia. Meu coração começou a bater mais rápido. E bateram de frente com um caminhão. Ali naquele trecho reto, sabe? Aquele depois do trevo. Disseram que o caminhoneiro dormiu no volante. Invadiu a pista contrária. Pegou o carro do casal em cheio. Os dois morreram na hora. O caminhoneiro também. Foi uma tragédia. Coloquei o copo no balcão porque minhas mãos estavam tremendo demais para segurar. Você lembra os nomes deles? Domingos coçou a cabeça pensativo. O rapaz eu não lembro, mas a moça era filha de um fazendeiro de Anápolis. O nome dela era Marina, ou Mariana. Acho que era Mariana. Mariana Andrade. Isso. Lembro porque saiu no jornal por semanas. A família dela era conhecida na região. Mariana Andrade, M.A. As letras gravadas na aliança. Enfiei a mão no bolso. Peguei a aliança. Coloquei em cima do balcão, na frente de Domingos. Você conhece isso aqui? Ele pegou a aliança. Olhou contra a luz. Leu a inscrição. Ficou pálido. Mais pálido que eu. Onde você achou isso? No meu caminhão. Apareceu do nada, no porta-luvas. Domingos me devolveu a aliança rapidamente, como se queimasse na mão. Deu 2 passos para trás. Olha, eu não sei de nada disso, mas se eu fosse você, levava isso numa igreja. Acende uma vela, reza por eles, pede para as almas descansarem. Por quê? Ele hesitou. Olhou de novo ao redor, abaixou ainda mais a voz. Porque alguns caminhoneiros, alguns que eu confio, que não são de inventar história, eles contam coisas sobre aquele trecho. Que tipo de coisas? Dizem que toda véspera do dia do acidente, a estrada fica diferente. Dizem que tem neblina, do nada. Dizem que o caminhão trava, que aparecem vultos, que tem presença. Alguns disseram que sentiram mão nos ombros. Outros ouviram vozes. Um disse que viu a moça, de branco, no meio da pista. Cada palavra dele era como um soco no estômago. E a data do acidente foi dia 14. Domingos assentiu lentamente. 14 de julho. Todo ano, mesma noite. Olhei para o calendário da parede atrás dele. 15 de julho de 2019. Eu tinha passado por aquele trecho na madrugada do dia 15. Exatamente no aniversário do acidente. 32 anos depois. Eles ainda estão lá? Domingos encolheu os ombros. Não sei, eu nunca passei por lá nessa data, sempre evito. Mas, olha para você, olha para o seu estado. Você viu alguma coisa, não viu? Não respondi. Não precisava. Ele continuou. Uns dizem que são almas penadas, que o casal está preso naquele lugar, procurando o caminhão que matou eles, procurando justiça. Outros dizem que eles protegem a estrada, que avisam os caminhoneiros, que impedem novos acidentes. Não sei qual é a verdade, mas sei que tem algo lá. Peguei a aliança. Guardei no bolso de novo. Obrigado, Domingos. Reza por eles, irmão. E não volta naquele trecho de madrugada. Não na mesma data. Assenti. Paguei pelo café. Mais uns 3 copos que tomei enquanto conversávamos. E comprei 2 pacotes de bolacha. Precisava colocar alguma coisa no estômago. Antes de sair, virei para ele. E o nome do rapaz? O marido dela? Você lembra? Domingos pensou. Paulo Silva ou Paulo Santos, algo assim. Começava com P e o sobrenome com S. Lembro porque as iniciais deles combinavam. PSIMA. PS. Paulo Silva
ou Santos, as letras gravadas na aliança. Senti um arrepio. Valeu, Domingos, valeu mesmo. Vai com Deus, irmão, e dirige com cuidado. Saí da loja e fui até o caminhão. Mas antes de subir, resolvi conversar com o outro caminhoneiro que estava estacionado ali. O dono do Scania vermelho. Ele estava do lado do caminhão dele, conferindo os pneus com uma lanterna. E aí, irmão, tudo certo? Ele levantou. Era um cara grande, forte, uns 40 anos, barba grisalha. Tudo. E contigo? Nem tanto. Passei por uns perrengues ali na estrada. Ele franziu a testa. Que tipo? Neblina. Coisa estranha. Quilômetro 538. A expressão dele mudou na hora. Você passou por lá hoje? Agora? Faz meia hora. Ele assoviou baixinho. Rapaz, você teve sorte. Por quê? Porque eu conheço 3, 4 caminhoneiros que passaram por coisas estranhas naquele lugar. Sempre na mesma época, sempre de madrugada. Um amigo meu, o Zé Carlos, passou por lá ano passado. Mesma coisa, neblina do nada, caminhão travando. Ele disse que sentiu um peso no caminhão, como se alguém tivesse subido. Meu estômago embrulhou. E ele viu alguma coisa? Não viu, mas sentiu. Disse que nunca teve tanto medo na vida. E olha que o Zé Carlos não é homem de se assustar fácil. Já rodou pelo Brasil inteiro, já passou por cada situação. E o que ele fez? Rezou, só isso. Rezou até a neblina passar. E quando passou, ele parou no primeiro posto e acendeu 2 velas numa capelinha que tem ali perto de Anápolis. Disse que prometeu nunca mais passar por lá naquela data. E ele sabe da história, do acidente? O caminhoneiro assentiu. Todo mundo que roda por aqui sabe. É tipo uma lenda urbana, sabe? Mas não é lenda. Pelo menos não para quem já passou por aquilo. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Ele voltou a checar os pneus. Você tá bem para dirigir? Acho que sim, só preciso processar tudo. Descansa um pouco. Dorme uma meia hora. Vai fazer bem. Valeu, irmão. Voltei pro meu caminhão. Subi na cabine. Tranquei as portas. Olhei ao redor. Tudo normal. Tudo vazio. Mas peguei a aliança do bolso e coloquei ela em cima do painel onde eu pudesse ver, como um lembrete de que não tinha sido imaginação. Sentei ali, naquele posto, por quase 2 horas. Não conseguia dirigir. Não ainda. Precisava processar tudo o que tinha acontecido. Todas as informações, todas as confirmações. A neblina, o volante travando, a mão no ombro, a voz. E agora, a aliança, com as iniciais de Paulo Silva e Mariana Andrade, datada de 14 de julho de 1987. O dia do casamento deles, um dia antes do acidente que tirou suas vidas. Olhei para as marcas no meu ombro através do espelho retrovisor. 5 círculos arroxeados, 5 arranhões. Prova física de que algo, ou alguém, tinha me tocado. Mas por quê? Por que eu? Por que aquela noite? Fiquei pensando nisso, repassando cada detalhe na memória. E aos poucos, uma ideia começou a se formar. A voz tinha dito: não era para você estar aqui. Não hoje. Não hoje. Não no dia do aniversário do acidente. Como se fosse um aviso. Uma proteção. Peguei meu celular e procurei notícias de acidentes na BR-153. Rolei a tela. Datas recentes. E então encontrei. Acidente grave na BR-153 deixa 3 mortos. 14 de julho de 2019. Meu coração disparou. Abri a notícia. Li rapidamente. Um caminhão carregado com madeira perdeu o controle na altura do quilômetro 545, próximo a Porangatu, e invadiu a pista contrária. Bateu de frente com 2 veículos. 3 pessoas morreram. O acidente ocorreu por volta das 3h15 da madrugada. 3h15 da madrugada. Quilômetro 545. 7 quilômetros à frente de onde eu tinha parado. Se eu tivesse seguido normalmente, se não tivesse parado por causa da neblina, se não tivesse ficado 12 minutos preso naquele trecho, eu teria chegado no quilômetro 545 exatamente na hora do acidente.
Poderia ter sido eu. Poderia ter sido o meu caminhão que bateu, ou que foi atingido. As lágrimas voltaram, mas dessa vez não eram de medo. Eram de gratidão, de alívio, de compreensão. Eles me salvaram. Sussurrei baixinho para mim mesmo. Eles me pararam, me atrasaram, me tiraram do caminho. A mão no ombro não era para me machucar, era para me segurar, para me impedir de seguir. A neblina não era para me assustar, era para me fazer parar. A voz não era uma ameaça, era um aviso. Eles tinham me protegido, Paulo e Mariana. As almas que 32 anos atrás morreram naquele mesmo trecho, no mesmo tipo de acidente. Frente a frente, de madrugada. E agora? Agora eles não deixam que outros sofram o mesmo destino. Segurei a aliança com as duas mãos, apertei contra o peito. Obrigado. Obrigado por me salvar. Obrigado por cuidar. Olha, eu já ouvi muita gente dizer que espírito não existe, que essas histórias são lenda, imaginação, cansaço, falta de sono. E tá tudo bem. Cada um acredita no que quer, cada um tem sua verdade. Mas eu sei o que vivi. Eu senti aquela mão no meu ombro, ouvi aquela voz. Vi aquela neblina aparecer do nada. Senti o volante travar. Encontrei aquela aliança. E mais importante, eu li a notícia do acidente que aconteceu 7 quilômetros à frente, no exato momento em que eu deveria estar passando por lá. Não foi coincidência. Não foi imaginação. Foi proteção. Hoje, quando olho para trás, eu não sinto mais medo daquela noite. Sinto gratidão. Sinto respeito. Sinto humildade. Porque naquela madrugada, seja lá o que fosse que estava ali, e eu acredito que eram eles, Paulo e Mariana, não quis me fazer mal. Quis me salvar. Talvez eles tenham visto o que ia acontecer à frente. Talvez eles saibam coisas que a gente não sabe. Talvez, naquele lugar entre a vida e a morte, eles tenham algum tipo de visão, de percepção, e usaram essa percepção para me proteger, para me atrasar, para me tirar da rota do acidente. A estrada ensina muita coisa. Ensina humildade. Ensina respeito. Ensina que a gente não tá sozinho, mesmo quando parece que tá. Tem forças maiores cuidando da gente. Pode chamar de Deus, de anjos da guarda, de espíritos protetores, de intuição. Não importa o nome. O que importa é reconhecer, é agradecer, é respeitar, e eu reconheço. Desde aquele dia, toda vez que passo perto daquele trecho, e agora eu sempre passo de dia, nunca de madrugada, eu faço uma oração. Rezo por Paulo e Mariana. Peço que eles descansem. Peço que encontrem paz. Agradeço pela proteção e deixo a aliança brilhando no porta-luvas, sempre, como um talismã, como uma lembrança, como uma conexão. Já tentei devolver. Tentei descobrir onde eles estavam enterrados para deixar a aliança lá. Pesquisei nos cemitérios de Anápolis. Perguntei para velhos moradores, mas ninguém soube me dizer com certeza. Alguns falaram que a família mudou da cidade depois da tragédia. Outros disseram que o túmulo é simples, sem nome completo. Não consegui encontrar, então guardei. E carrego comigo, porque sinto que é assim que deve ser. Que a aliança agora faz parte da minha história, da minha proteção, da minha jornada. Depois daquela noite, muita coisa mudou em mim. Comecei a prestar mais atenção nas pequenas coisas, nos sinais, nas intuições, naqueles momentos em que algo dentro da gente fala, para, espera, não vai ainda. Antes, eu ignorava esses sinais. Achava bobagem. Achava que era só cansaço, ou paranoia, ou medo bobo. Mas agora eu escuto. Se sinto que preciso parar, eu paro. Não importa se estou atrasado. Não importa se a entrega é urgente. Paro, tomo um café, respiro, espero passar. E sabe de uma coisa? Desde que comecei a fazer isso, já evitei 3 acidentes. 3 situações em que, se eu tivesse seguido no ritmo normal, teria me envolvido em algo grave. Uma vez,
Parei porque senti um desconforto estranho no peito. Fiquei 15 minutos no acostamento, só respirando. Quando voltei para a estrada, passei por um trecho onde tinha acabado de acontecer um acidente. Carros destruídos, ambulâncias, bombeiros. Se eu tivesse seguido, teria chegado ali no momento da batida. Outra vez, parei porque o cheiro dentro do caminhão mudou. Ficou meio adocicado, como flores. Não tinha flores no caminhão. Não tinha nada que pudesse causar aquele cheiro. Parei. Conferi tudo, carga, motor, pneus, tudo certo. Mas esperei. 10 minutos depois, um caminhão passou voando na minha frente, desgovernado, e saiu da pista 50 metros à frente. Se eu tivesse seguido, são sinais, avisos, proteções. E não vem só de Paulo e Mariana. Vem de vários lugares, de várias almas, de várias energias. A estrada é cheia delas, cheia de histórias, de vidas que se foram, de memórias que ficaram. E algumas dessas memórias, elas cuidam da gente. Sei que muitos vão achar isso loucura, vão rir. Vão dizer que eu tô inventando, que tô velho demais, que tô ficando doido. Tudo bem, deixa acharem. Mas eu vou continuar acreditando. Vou continuar respeitando, vou continuar agradecendo, porque eu tô vivo, meus filhos têm pai, minha esposa tem marido. E tudo isso porque, numa noite de julho, há 5 anos, 2 almas perdidas decidiram me proteger. Uns 6 meses atrás, eu estava parado num restaurante rodoviário em Goiânia, aquele ponto do tropeiro, na saída da cidade. Costumava almoçar lá sempre que passava. Comida boa, caseira, preço justo, carne de panela, arroz, feijão, farofa, comida que aquece a alma. Sentei numa mesa perto da janela, de onde dá para ver os caminhões estacionados lá fora. Gosto de ficar de olho no meu. Mania de caminhoneiro. Nunca relaxa completamente. Tinha uma senhora idosa sentada na mesa ao lado. Cabelo branco, bem penteado. Roupa simples, mas limpa. Ela comia devagar, sozinha, olhando pela janela também. Tinha algo de triste nela. Uma tristeza antiga. Daquelas que a gente carrega há tanto tempo que já virou parte da gente. Nossos olhares se cruzaram. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, educado. Sorri de volta. Caminhoneiro? Ela perguntou. Sim, senhora. 37 anos de estrada. Nossa, é muito tempo. É, mas é a vida que eu escolhi. Ela assentiu. Ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse, meu filho era caminhoneiro. O jeito que ela disse era me fez o coração apertar. Sinto muito, senhora. Ela deu um sorriso triste. Faz muito tempo. 32 anos, mas parece que foi ontem. 32 anos. Meu estômago gelou. Ele morreu na estrada? Ela assentiu. Acidente. BR-153, perto de Porangatu. Ele tinha acabado de casar. Estava voltando de lua de mel com a esposa. Um caminhão invadiu a pista. Levou os dois. Minha boca secou. Meu coração começou a bater mais rápido. Quando foi isso? 14 de julho de 1987. O mundo girou. 14 de julho de 1987. A data gravada na aliança. O nome dele era... Ela me olhou nos olhos. Paulo Silva. Não consegui falar nada. Só fiquei ali, paralisado, olhando para ela. Era a mãe dele. A mãe de Paulo Silva, o rapaz que tinha me salvado. Ela continuou, sem perceber meu estado. Ele era um bom menino, trabalhador, honesto. Conheceu a Mariana numa festa junina em Anápolis. Se apaixonaram na hora. Casaram 6 meses depois. Foram para Caldas Novas passar a lua de mel. Iam ficar só 3 dias. Voltariam e começariam a vida juntos. Lágrimas começaram a se formar nos olhos dela. Mas não voltaram. Nunca voltaram. Minha garganta estava apertada. Não conseguia engolir. Não conseguia falar. A Mariana era uma moça linda, doce, gentil. A família dela era fazendeira, tinha dinheiro, mas ela não ligava para isso. Era simples, humilde. Meu Paulo amava ela mais que tudo. Dava para ver nos olhos dele. Ela limpou uma lágrima. Depois que eles morreram,
A família dela mudou de cidade. Não aguentaram ficar. E eu fiquei, porque meu menino está enterrado aqui. Não podia deixar ele sozinho. Senhora, eu... Tentei falar, mas a voz não saiu direito. Você está bem, moço? Respirei fundo. Uma vez, duas. Tentei me recompor. Desculpa, é que eu passei por aquele trecho, naquela data, há 5 anos. E aconteceram coisas. Ela me olhou com atenção, intensidade, como se soubesse exatamente o que eu ia dizer. Que tipo de coisas? Contei tudo. A neblina, o volante travando, a mão no ombro, a voz, a aliança. O acidente que aconteceu 7 quilômetros à frente, no momento exato em que eu deveria estar lá. Ela me escutou em silêncio, sem interromper, sem duvidar. E quando terminei, ela sorriu. Um sorriso diferente agora. Não era mais triste, era sereno, aliviado, até um pouco orgulhoso. Eu sabia. Sabia o quê? Que ele ainda está lá, que ele cuida daquela estrada, que ele não deixa mais ninguém se machucar. Ela pegou minha mão. A mão dela era suave, quente, reconfortante. Meu filho era assim, sempre ajudava todo mundo, sempre protegia quem precisava. E a Mariana também. Eram 2 anjos, e ainda são. Ainda cuidam das pessoas, ainda salvam vidas. Senhora, eu tenho a aliança que apareceu no meu caminhão. Tem as iniciais deles, PS e MA, a data do casamento. Os olhos dela se encheram de lágrimas de novo. Mas eram lágrimas diferentes, de felicidade, de confirmação. É a aliança dela, eu me lembro. Delicada, com um diamantinho pequeno. Meu Paulo economizou 6 meses para comprar. Tirei a aliança do bolso. Sempre carrego comigo. Mostrei para ela. Ela pegou com cuidado, olhou contra a luz, acariciou com os dedos, leu a inscrição e sorriu. É essa. É a aliança da Mariana. Senhora, eu posso devolver. Posso deixar no túmulo deles. Ou com a senhora, ou... Ela me interrompeu gentilmente. Não, meu filho. Fica com você. Mas... se a aliança foi parar nas suas mãos, é porque meu Paulo e a Mariana querem que você fique com ela. É a forma deles de dizer, você está protegido, você está seguro, a gente está cuidando. Ela me devolveu a aliança. Carrega ela sempre, usa ela como um amuleto, como uma bênção. E toda vez que passar por aquele trecho, faça uma oração por eles. Não precisa ser nada elaborado, só um obrigado. Um desejo de paz. Eu faço, senhora. Sempre faço. Ela apertou minha mão de novo. Obrigada por me contar isso. Obrigada por confirmar o que meu coração sempre soube. Que meu filho não morreu em vão. Que ele ainda está por aí, fazendo o bem. Conversamos mais um pouco. Ela me contou histórias de Paulo. Da infância dele. Das travessuras. Dos sonhos. De como ele amava a estrada, de como falava que ia rodar o Brasil inteiro. E ele rodou, de uma forma diferente, mas rodou. Quando nos despedimos, ela me abraçou, um abraço apertado, de mãe. E sussurrou no meu ouvido, cuida de você, tá? A estrada é perigosa, mas tem anjos cuidando. Eu sei, senhora, agora eu sei. Desde então, toda vez que passo por Goiânia, dou uma passada naquele restaurante. Procuro ela, mas nunca mais a encontrei. Perguntei para os funcionários. Disseram que nunca viram nenhuma senhora sozinha, de cabelo branco, comendo ali com frequência. Será que era ela mesmo? Será que foi um sonho? Uma coincidência? Não sei. Mas sei que aquela conversa mudou algo dentro de mim. Me deu uma certeza, uma paz, uma compreensão. E a aliança continua comigo, no porta-luvas, sempre, brilhando, protegendo. Semana passada estava rodando de novo pela BR-153, de dia, como sempre faço agora. E quando passei pelo quilômetro 538, diminuí a velocidade. Olhei para a beira da estrada. Tinha uma cruz pequena ali, branca, com 2 nomes escritos, Paulo Silva e Mariana Andrade. Parei no acostamento.
Desci do caminhão. Cheguei perto da cruz. Estava bem cuidada. Flores recentes. Alguém ainda visita, ainda lembra. Ajoelhei. Fiz uma oração. Agradeci. Pedi pela paz deles. Prometi que nunca vou esquecer. E então senti uma brisa suave, quente, reconfortante. No meio daquele dia seco do cerrado, uma brisa que não deveria existir. E por um segundo, apenas um segundo, senti uma mão tocar meu ombro. Mas dessa vez não era gelada. Era quente, protetora, amorosa. E uma voz baixinha, quase imperceptível, sussurrou: "Obrigado por lembrar." Então é isso. Essa é minha história, minha verdade, meu mistério. Podem acreditar ou não. Podem achar que eu inventei, que foi cansaço, que foi alucinação. Tudo bem. Mas eu sei o que vivi, sei o que senti, sei o que carrego no porta-luvas. E sei que naquela madrugada de julho, 2 almas me salvaram. 2 almas que, mesmo depois de 32 anos, ainda cuidam daquela estrada, ainda protegem os caminhoneiros, ainda evitam tragédias. Paulo e Mariana, 2 anjos da BR-153. E se você rodar por lá, principalmente de madrugada, principalmente no dia 14 de julho, presta atenção nos sinais, nas intuições, nos avisos, porque eles estão lá, cuidando, protegendo, salvando. E você, já viveu algo assim na estrada? Já sentiu uma presença? Já passou por um trecho que arrepiou a alma? Já viu coisas que não consegue explicar? Conta aí embaixo. Porque, às vezes, a gente precisa falar. Precisa dividir o peso. Precisa saber que não está louco, que não está sozinho. A estrada é longa e cheia de histórias. Histórias de vida, de morte, de mistério. Histórias que a gente conta e histórias que a gente leva para sempre. E no final a gente entende que a estrada não é só asfalto. É conexão, é memória, é energia. É tudo que a gente deixa para trás e tudo que a gente leva pela frente. Vai entender o que tem naquela rodovia. Mas uma coisa eu sei: tem amor, tem proteção, tem anjos. E eles nunca nos abandonam, nunca.